Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um Português Cultural, o episódio do Português with Ellie, ou Intermediate Portuguese, que fala de cultura brasileira e também, por que não, de coisas que atualmente estão ocorrendo. Eu normalmente me abstenho de falar de notícias que estão acontecendo agora. É, Isso porque, primeiro, a minha intenção não é ser um jornal, e segundo, porque essas coisas mudam muito rápido. Porém, hoje o assunto é um pouco relacionado às notícias atuais no Brasil. Se você acompanha as notícias do Brasil, provavelmente sabe que nesse mês de maio está tendo um problema muito grande no Rio Grande do Sul. Em outros estados também está acontecendo, mas no Rio Grande do Sul, como nós dizemos, o bicho pegou. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto das chuvas. E eu vou dar algumas palavras, alguns termos para você conseguir conversar sobre isso em português, algumas distinções que são importantes e também vou discutir um pouco sobre não as causas, porque nós sabemos que a chuva cai, mas as outras coisas relacionadas ao que está acontecendo no Brasil hoje. Então, esse é um episódio um pouco diferente. Ele vai ser um pouco mais puxado, um pouco mais difícil. Então, eu sugiro que você dê uma olhada na transcrição que está na descrição desse episódio no seu reprodutor de podcasts. Agora, bora lá, que eu sou o Eli e sou o seu apresentador do jornal de hoje. Nós costumamos fazer a brincadeira, ou dizer a piada, de que aqui no Brasil nós não temos inverno, verão, primavera ou outono. Na verdade, nós temos duas estações. Nós temos a estação quente e chuvosa e nós temos a estação quente e seca. Agora, com essas mudanças climáticas, a estação está quente, chuvosa e seca ao mesmo tempo. Eu não entendo bem o que está acontecendo. Mas o fato é de que as chuvas estão muito mais frequentes em regiões onde antes chovia, mas não chovia tanto. E o tempo está muito mais seco em regiões que antes não chovia tanto e que agora não chove quase nada. É uma coisa maluca para mim, porque eu sou do Nordeste. Eu fui criado perto da capital, não exatamente na capital, em Fortaleza, e eu costumava ir para o interior. E eu lembro da secura que era e da tristeza que era quando não chovia. E quando chovia, eu lembro que era motivo de alegria. Mas para muitas pessoas hoje, quando chove, infelizmente é um motivo de tristeza, porque a chuva traz muitas consequências. Aí eu falei uma palavra aqui, a secura é a qualidade de estar muito seco. Então, normalmente no Nordeste, nós temos essa secura muito grande. Secura é o contrário de umidade nesse caso. Mas, como eu disse, a chuva traz consequências e normalmente os brasileiros conseguem diferenciar as palavras para essas consequências, mas elas são um pouco confusas. Então, agora a gente vai falar de 5 palavras específicas. Anote aí, porque eu vou falar, dar um exemplo, e vai ser como um ping-pong. Eu vou voltar e ir ao mesmo tempo. Então, as palavras são enchente, alagamento, enxurrada, inundação e cheia. E aqui eu posso dizer para você que todas essas 5 coisas costumam acontecer bastante em regiões aqui do Brasil. O que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, no momento da gravação deste episódio, é o que a gente chama de enchente, que é o quê? Quando tem um volume muito grande de água, porque chove muito, essa água vai para os rios. E esse rio vai subir o volume. Talvez antes o volume fosse muito baixo, mas ele sobe, 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 e ele ultrapassa o limite. Quando ele ultrapassa o limite, nós dizemos que o rio transbordou, ou seja, a água do rio era tanta que ela saiu para fora.
E aqui pode parecer estranho dizer sair para fora, porque ninguém sai para dentro, ou nada sai para dentro. Mas aguenta aí que eu vou já explicar. Isso é super comum aqui no Brasil. Então, o rio transborda e esse volume de água vai para fora e vai para lugares onde normalmente não tem água. Então, uma coisa que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, foi que, por causa da enchente, a água entrou no aeroporto. Normalmente, nós não esperamos que um aeroporto tenha água, pelo menos não no planeta onde eu moro. Então, a água da enchente invadiu o aeroporto. Junto da enchente, nós temos a inundação. A inundação é um termo mais geral. Quando a gente fala de enchente, a gente sabe que tem um rio envolvido. Então, esse rio, ou mar, ou alguma coisa, esse volume excessivo de água saiu, ele transbordou e foi para outro lugar. A inundação é um termo mais geral e é quando uma região que normalmente é seca fica submersa, ou seja, ela fica debaixo d'água. E a palavra que eu disse foi submerso. O aeroporto ficou submerso. Se eu dissesse isso, ele ficou completamente debaixo d'água. Então, às vezes, as pessoas vão usar inundação como um sinônimo de enchente. Tecnicamente, a inundação se aplica para volumes muito grandes de água, talvez depois de uma tsunami, que é uma grande onda do mar, tenha uma inundação, como a gente teve, infelizmente, em alguns países asiáticos há alguns anos atrás. A gente falou de enchente e a gente falou de inundação. E eu estou falando na ordem mais lógica. Tudo isso acontece por causa de outra coisa, que é uma palavra, que é cheia. E a cheia é quando as águas dos rios, elas sobem, 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 elas transbordam e elas alagam outros lugares. Então, a cheia é quando tem chuva, às vezes é um fenômeno sazonal, não acontece sempre. Na época de chuva, tem a cheia de um rio ou tem a cheia de um lago, e esse corpo de água, como a gente pode chamar, esse corpo d'água, ele sobe e isso é natural, acontece periodicamente. O que não é natural é ter uma cheia tão grande que alague uma cidade toda. E a palavra que eu estou dizendo é alagamento. Alagamento vem da palavra lago. Lago, então, transformar em um lago ou deixar com a aparência de um lago é alagar. E o alagamento é o fato de alagar, né, o resultado de alagar. Então, o alagamento é muito parecido com a inundação, mas geralmente na nossa cabeça a diferença é que a inundação é muito maior, mas o alagamento talvez não. Depois de uma chuva, por exemplo, uma praça pode ficar alagada, ou seja, ela vai ficar um pouco debaixo d'água e fica um pouco difícil de andar, mas ainda dá para andar. Em algumas técnicas de plantação, por exemplo, na plantação de arroz, os campos são alagados. Essa técnica é chamada de irrigação por alagamento e é possível ainda ver que tem arroz ali. Se os campos fossem inundados, ou seja, se tivesse uma inundação, o arroz não seria mais visível e provavelmente a plantação seria perdida. Então nós tivemos enchente, que é quando os rios transbordam e o excesso de água vai para um lugar seco. E essa enchente pode alagar ou pode inundar, dependendo do volume de água. Isso tudo é ocasionado pela cheia dos rios. Então, os rios enchem
aquela água excessiva transborda e alaga ou inunda. E, no geral, a gente usa tudo isso como sinônimo. Enchente, alagamento, inundação e cheia. Geralmente, a cheia é a única coisa que a gente diferencia mais claramente, porque isso ocorre no rio. Então, a gente diz que teve uma cheia no rio. E a última palavra que eu tenho é enxurrada. Enxurrada é distinta de todas as outras, porque quando chove muito e aquela chuva sai levando, aquela chuva sai arrastando tudo pela frente, aquilo a gente chama de enxurrada. E geralmente a enxurrada leva tudo o que está pela frente. E isso aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, aconteceu também no Rio Grande do Sul. Quando tem esse volume de chuva muito grande e a água leva tudo que está na rua, às vezes as pessoas são levadas também. Elas são levadas pela enxurrada, o que é muito triste. Então, enxurrada também pode ser um grande volume de alguma coisa. Nós temos uma enxurrada de desinformação agora, porque as pessoas gostam de espalhar notícias falsas e estão falando sobre coisas que não aconteceram ou estão mentindo sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que é bastante triste. Bom, essa discussão foi para deixar clara na sua mente a distinção entre as palavras enchente, alagamento e o verbo alagar, enxurrada e o verbo enxurrar, inundação e o verbo inundar, e a cheia. Se você for falar com brasileiros sobre esse assunto, perceba que enchente, inundação e alagamento, para a gente é quase a mesma coisa. A diferença é mais o volume. O resto tem uma distinção mais importante. Tá, eu já dei a distinção, agora vou falar de algumas coisas mais relacionadas à sociedade brasileira. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no momento da gravação deste episódio, não é uma coisa nova. É uma coisa incomum para a gente dizer assim, nossa, nesse nível está realmente alto. Mas não é nada novo. O brasileiro já está muito familiarizado com as enchentes todos os anos. E eu posso dizer para você aqui, de cabeça, alguns casos. No começo do ano, a gente teve enchentes no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi em Petrópolis. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente teve no ano passado. Em Mussum, no Rio Grande do Sul, teve no ano passado. Na Serra do Rio de Janeiro, em 2011. A gente teve Teresópolis, Nova Friburgo, em 2011 também, lá no Rio de Janeiro. Campinas, em 2004. Londrina, no Paraná, em 1994. Então, a gente tem enchente todos os anos aqui no Brasil, sempre. É um negócio que sempre acontece e por isso que a gente diz, esse tipo de problema é um velho conhecido do povo brasileiro e do governo também. E os principais problemas que as enchentes trazem, claro, são, primeiro, os danos materiais, porque elas causam danos, ou seja, elas causam danificações às propriedades. Então, muitas casas caem, as estruturas públicas são destruídas, às vezes as pontes que levam de um ponto a outro são destruídas também, o que interrompe o fluxo de transporte. Né? Você não pode dirigir para outra cidade se não tem uma ponte que passa por cima de um rio. Um outro problema que acontece é o desalojamento de famílias e comunidades inteiras. Por quê? Se você mora em um local e aquele local enche d'água, você não pode mais morar naquele local. Então você vai ficar desalojado ou desalojada, ou seja, você não vai ter um local para ficar, para morar. E muitas famílias são desalojadas não só nesses eventos, mas também em guerras, conflitos e outras situações. E um dos óbvios que eu não deveria nem falar, e eu não vou me demorar, ou seja, eu não vou passar muito tempo
nesse assunto, que são as mortes. Muitas pessoas perdem a vida por causa desse tipo de evento e também tem um impacto grande na saúde, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Na saúde física, geralmente, tem doenças que aparecem por conta de infecções, diarreia, leptospirose e outras doenças transmitidas pela água contaminada. Aí ainda tem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é a segurança. Por causa das enchentes, as famílias não têm mais como ter segurança em casa. Então, pessoas mal intencionadas, como nós dizemos em português, e no meu linguajar, canalhas, saqueiam as casas. E saquear é quando alguém rouba algum lugar depois de algum evento, como uma destruição, uma explosão. E isso geralmente acontece com bandidos. Eles destroem uma cidade, destroem um local e depois vão saquear, ou seja, vão pegar todas as coisas valiosas depois que tudo está destruído. Então, isso que eu falei são alguns dos impactos. E tem mais impactos, claro. Lá no guia de aprendizagem eu vou discutir um pouco sobre isso, mas eu vou deixar também a transcrição pública com algumas fontes para você pesquisar. E aí você talvez pergunte, mas Eli, se é uma coisa que acontece todo ano, isso significa que não tem solução? Bom, tem solução sim. E olha que eu sou um cidadão comum, tá? Eu não sou engenheiro, não sou planejador urbano, mas as soluções são conhecidas de todo mundo. A primeira coisa que a gente precisa ter é um sistema de drenagem urbano. Esse sistema urbano de drenagem permite que a água escoe. E aqui eu estou falando a palavra escoar. Normalmente a gente diz que um líquido escoa. E quando um líquido escoa ou escorre, isso significa que ele corre, ele vai de um lugar para outro. E normalmente esse sistema de drenagem faria a água em excesso escoar de volta para o rio, ou para o mar, ou para algum lugar. Ela não ia ficar acumulada, alagando uma região. A gente também precisa de melhor pavimentação, reservatórios e várias outras coisas. Essas soluções, inclusive, são conhecidas do governo também. E quando eu digo do governo, eu não digo apenas do governo federal, eu digo de todos os governos. Um dos principais problemas para essas enchentes é porque não existe exatamente uma política de desenvolvimento urbano e nem um zoneamento adequado. Muitas casas aqui estão em regiões de risco. Ou tem risco de desabamento, ou tem risco de deslizamento, ou tem risco de enchente. Mas muitas casas estão em regiões onde não deveriam estar. Algumas pessoas culpam esses moradores porque quem foi que mandou eles colocarem a casa deles lá? Mas outras pessoas culpam o governo, que não fez um zoneamento eficiente, ou seja, não determinou que áreas são seguras para morar e que áreas não são seguras para morar. E, se determinou, não fez cumprir a lei. E observe que eu disse fazer cumprir a lei. Talvez, se você falar inglês, pense, mas não é enforçar a lei? Não, não, não. A gente diz fazer cumprir a lei. Certo? Tem muito mais coisa que pode ser feita para evitar esse tipo de situação, de pessoas morando em regiões de risco. E como eu disse, existem soluções. E eu sou apenas um cidadão comum. Então, isso é conhecimento comum de muitas pessoas. Aí o que é que está acontecendo? Você pergunta, né? Por que, Eliakim? Isso costuma acontecer tanto no Brasil todos os anos e nada é feito. A gente tem alguns probleminhas, mas um deles é o mau planejamento urbano. E o planejamento urbano é para decidir que espaços podem ser ocupados, que espaços nunca deveriam ser ocupados, se um local
inadequado é ocupado, tem que remover aquelas pessoas e colocá-las ou alojá-las em outro lugar. Essa é a primeira coisa. A segunda é o crescimento desordenado. As cidades aqui no Brasil, cidades grandes em especial, elas crescem de uma maneira louca. Eu dou aqui meu exemplo de Salvador, gente, porque eu moro aqui tem 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, mas eu já morei aqui antes também. E a mudança é muito grande. Você vê cada vez mais prédios aparecendo, o preço das coisas sobe demais e as pessoas não podem morar nos prédios, então elas vão ocupar regiões irregulares e de repente você tem um novo bairro completamente irregular. Em vez de a prefeitura, que é o planejamento local, fazer a remoção e a realocação dessas pessoas, é mais fácil a prefeitura dizer: deixa como está, se der um problema, a gente vê o que faz. Aí, quando dá um problema, o que a prefeitura faz? Manda colocar cobertura nas encostas, manda fazer alguma coisa, mas até cair, nada é feito. Outra coisa que é inegável, ou seja, que não é possível negar, dizer que não existe, é a mudança climática. De uns anos para cá, a gente tem sentido mais, e de acordo com os cientistas, isso vai ser cada vez mais comum. Então, regiões que antes eram inadequadas, agora são um risco iminente. E iminente é uma boa palavra para anotar. É um pouco chique? É. Mas quando uma coisa é iminente, é que ela vai acontecer logo, logo, bem próximo. Talvez daqui a algumas horas. Então, isso é uma outra razão. Essas mudanças climáticas são uma outra razão. A falta de conscientização também, que as pessoas não sabem que se construir uma casa naquela região vai encher e depois vai alagar. Também tem a falta de apoio governamental, porque na maior parte do tempo, o governo local, federal e estadual, esses 3 governos, eles têm um dinheiro específico para fazer o apoio local e ajudar e tal. Mas eles gerenciam o dinheiro como bem entendem, e no geral eles entendem muito mal. Mas não cabe a mim chutar cachorro morto, né? Porque essa é uma briga de gente que está na política. Eu sou só um professor. Mas eu gostaria de trazer para você essas coisas. E também, vamos lá. As pessoas têm um pouco de culpa por irem para lugares errados. O governo tem um pouco de culpa por fazer uma coisa mal feita. Mas também tem culpa a infraestrutura das cidades. Ou seja, não é um problema simples de resolver ou de entender. Por isso eu recomendo a leitura de todos os materiais que eu estou recomendando, caso você queira discutir isso com alguém aqui do Brasil. Mas a minha recomendação é: então, o que nós discutimos hoje foi a diferenciação entre 5 termos comuns: enchente, alagamento, enxurrada, inundação e cheia. E nós falamos que no Brasil esse assunto de enchente é um assunto comum, porque todos os anos nós temos alguma coisa, e se eu fosse listar todas as que acontecem, esse episódio teria 2 horas e não 25 minutos. Nós falamos também sobre possíveis soluções, e eu destaco a palavra escoar para você guardar no seu vocabulário, e falamos também dos problemas ocasionados e também de algumas razões do porquê isso acontece, com destaque para a palavra iminente, que é uma coisa que vai acontecer logo, logo, e é muito perto de acontecer, né? Está muito perto. E normalmente nós utilizamos a combinação perigo iminente para uma coisa que provavelmente vai acontecer. Eu espero que esse episódio tenha sido útil. Eu tenho que dizer que eu fico revoltado com esse assunto aqui no Brasil, porque se fosse em 1850, eu aceitaria tudo o que está acontecendo. Mas no ano de 2024, ver isso acontecer, não dá para a gente ficar calmo, né? Então vamos lá. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você.
Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.